Oiê, aqui é a Paula e hoje trouxe para vocês mais um portfólio acadêmico. O portfólio escolhido da vez é o portfólio O Mercado de Suplementos Alimentares e seus Desafios Logísticos, do pessoal de Tecnologia em Logística. Se você quer saber como fazer esse portfólio, fica comigo aqui até o final do vídeo que vamos fazer esse trabalho juntos. Bom, então vamos lá dar uma lida aqui na situação geradora de aprendizagem para a gente poder ver o que a produção está pedindo para a gente. Modelo de negócios. Os empresários Carrara e Coelho são sócios de uma promissora indústria de suplementos alimentares. Eles trouxeram aqui um nome inglês da indústria que eu não vou me arriscar a pronunciar, tá? Então eu vou me referir aqui à empresa como empresa ou indústria. É uma indústria de médio porte, localizada na cidade de Curitiba, Paraná, focada na produção e distribuição de suplementos alimentares para os estados do Paraná e Santa Catarina. Inaugurada no início de 2020, a empresa iniciou seus trabalhos a nível regional, produzindo e distribuindo seus produtos para distribuidoras e varejistas. Logo em seus primeiros anos de existência, em virtude da pandemia do coronavírus, a empresa sofreu diversos problemas e teve que reestruturar suas operações e estratégias de negócio. Sendo assim, além da planta industrial na capital paranaense, onde todos os produtos são desenvolvidos e produzidos, e a sua estrutura de distribuição, veículos próprios para entregas locais e regionais, a empresa estabeleceu como objetivo central expandir sua produção em seus canais de distribuição para outros estados brasileiros e também inserir seus produtos no mercado virtual, com o objetivo de ampliar suas vendas para seus clientes nacionais, B2B, em consumidores B2C, em todo o território nacional. A logomarca da empresa é essa daqui. Principais produtos. Dentre os principais produtos, a empresa possui um whey protein, suplemento proteico em pó, em potes de 1 kg e 2 kg, e embalagem institucional de saco plástico de 5 kg. A creatina em pó, em potes plásticos de 150 gramas e 300 gramas. Quem é pessoal que faz academia aí sabe que esses dois carinhas são super caros, né? O whey protein e a creatina é essencial para quem faz academia e são bem caros. São produtos que possuem em sua composição produtiva algumas matérias-primas importadas e itens controlados pela Anvisa. Em virtude de alguns problemas ocasionados como reflexo da pandemia, a falta de suplementos e materiais básicos para a produção desses dois produtos foram destacadas como pontos críticos diante dos objetivos de expansão da marca. Isso fez com que os gestores tivessem que avaliar criteriosamente suas estratégias de gerenciamento e controle de materiais. Imagem 2, produtos da empresa. Então aqui eles fizeram uma imagem que representa os principais produtos. A equipe. Os sócios trabalham em tempo integral na indústria e coordenam uma equipe de aproximadamente 60 colaboradores, distribuídos em vários setores: compras, produção, qualidade, distribuição, comercialização, financeiro e marketing. O Sr. Coelho é o principal responsável pelos setores da produção e qualidade, e o Sr. Carrara é o principal responsável pelo setor de distribuição e comercialização dos produtos. Outros departamentos contam com gestores, supervisores e colaboradores de apoio aos processos organizacionais. Gestão de negócios e perspectivas. Os próprios sócios empreendedores são responsáveis por desenvolver as estratégias, organizar os processos internos e investir na infraestrutura do negócio de modo geral. Com a retomada do crescimento econômico a nível nacional, a empresa resolveu expandir suas operações. Mesmo assim, com perspectivas de médio e longo prazo, resolveu definir alguns objetivos. 1. Alavancar suas operações produtivas a nível nacional.
2. Ampliar suas operações de distribuição em todo o território nacional por meio da implementação de uma estrutura de mercado de comércio eletrônico. Expandir suas operações para alguns países da América Latina. O cenário nacional do mercado de suplementos alimentares. Com a ampliação do mercado de suplementos e com o crescimento de portfólio de produtos desse segmento, o consumo de suplementos alimentares vem crescendo em números consideráveis no Brasil, propiciado pela estética corporal. Atualmente é possível encontrar uma enorme gama de produtos que possuem em sua composição elementos como vitaminas e minerais. Dentre produtos encontram-se suplementos vitamínicos e minerais e suplementos alimentares destinados a praticantes de alguma atividade física. O principal órgão responsável pelo controle efetivo, normalização e fixação de identidade dessas substâncias é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, do Ministério da Saúde, onde tem sua regulamentação fixada na Portaria 32, de 13 de janeiro de 1998. Esta aponta que os suplementos vitamínicos e os minerais são alimentos que servem apenas como complementação, como os nutrientes oferecidos para a dieta diária de uma pessoa, sendo necessária para as pessoas em casos de sua ingestão apenas com a alimentação seja insuficiente ou quando a dieta necessita de alguma suplementação. Agora, aqui embaixo eles então colocaram um texto para a gente estar lendo, para poder estudar mais sobre o assunto da pandemia e também desses suplementos, tá? Eles colocaram 2 textos. Não vou ler os 2 textos, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E nosso objetivo não é esse, é ser o mais objetivo e diretos possível. Então, vamos direto para a situação problema e para as etapas. Situação problema. Diante do contexto apresentado, entre momentos de tensão e fôlego, os empreendedores Coelho e Carrara se depararam com um cenário de incertezas e precisam buscar recursos estrangeiros para alcançar seus objetivos e negócios. Sendo assim, os gestores recorreram à sua empresa de uma consultoria empresarial para desenvolvimento dos parâmetros das principais da empresa. Dessa forma, os sócios decidiram buscar um serviço de assessoria em gestão, logística e processos industriais. Contrataram então a Gelog Gestão de Projetos Industriais, empresa gerenciada por você e sua equipe, responsáveis por auxiliar nesse desafio. Na primeira reunião de equipe, a consultoria com os empreendedores, foi possível estabelecer alguns parâmetros iniciais e desenvolver um plano de intervenção pautado em 5 macroetapas, que são as etapas que a gente tem que responder no portfólio. Etapa 1, planejamento, programação de controle da produção. Etapa 2, gerenciamento da cadeia de suprimentos. Etapa 3, planejamento, controle e gerenciamento de materiais. Etapa 4, logística reversa. Etapa 5, logística internacional. Agora é com você. Vamos lá. Etapa 1, planejamento, programação e controle da produção. Uma vez que a empresa tem, dentre os seus objetivos, os de expandir suas vendas para todo o território nacional e alguns países da América Latina, torna-se fundamental uma análise criteriosa da demanda futura a fim de que tais informações possam subsidiar a tomada de decisão em relação aos ajustes referente à capacidade da produção, contratação de mão de obra, desenvolvimento, seleção de novos fornecedores e melhorias em seus sistemas de distribuição. O primeiro estado que a empresa pretende atender é São Paulo. Entretanto, para fins de teste de mercado, trabalhará inicialmente apenas com o produto Gold Protein. Os estudos realizados pelos consultores resultaram nas seguintes informações. Então, aqui eles fizeram um estudo da venda dos Whey Protein nos últimos meses de 2021. Como podemos perceber na tabela acima, o consumo de Whey Protein é bastante influenciado pela temperatura, já que os consumidores tendem a serem mais assíduos aos treinos no período mais quentes do ano.
Portanto, nesse momento, para fim de orientar a quantidade de ser produzida pela empresa, você deve calcular a demanda prevista para o mês de janeiro de 2023, com base nas informações acima apresentadas. Entretanto, considerando essas grandes variações no consumo no período distinto, você deverá calcular por meio de método de previsão por média móvel ponderada. É importante considerar que a empresa pretende atender 10% de todo o mercado de whey protein do estado de São Paulo. Então, aqui na primeira etapa, eles trouxeram os últimos meses de 2021 e a gente tem que, aos últimos meses de 2021, também os primeiros meses de 2022 até maio. E agora a gente tem que fazer um cálculo de como que vai ser, de como a gente espera, né, que seja a previsão para janeiro. Então, a gente vai ter que fazer uma média, fazer um cálculo de média desses meses para poder calcular para o mês de janeiro, também considerando que que o whey protein ele é mais consumido durante o calor, a gente vai considerar uma previsão média, nem muito frio e nem muito calor, para poder chegar a esses cálculos. Etapa 2. Etapa 2. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos contemporâneo exige dos gestores organizacionais um conhecimento bastante amplo de todos os agentes que compõem essa cadeia. Isso se faz necessário uma vez que qualquer um desses elementos que falhar poderá comprometer todos os esforços dos demais. De modo a imprescritível que cada membro da cadeia de suprimentos seja criteriosamente gerido para que busque nivelamento do comportamento ao longo dessa cadeia. Pensando nisto, uma vez que a empresa pretende aumentar substancialmente sua área de abrangência e, consequentemente, suas vendas, os sócios da empresa solicitaram para você um mapeamento de toda a cadeia de suprimentos, tanto montante quanto a jusante, no que se refere a matérias-primas. Deverá ser considerada apenas o principal, ou seja, o soro de leite. Nesse mapeamento deve constar também o momento que acontece cada subprocessos logísticos que compõem a logística integrada. Para isso, você pode utilizar a ferramenta de demonstração que melhor convier. Sugere-se a utilização do PowerPoint, Word ou qualquer ferramenta que possibilite a elaboração de desenhos e fluxogramas. Por fim, caso entenda que é mais viável, você poderá apresentar um mapeamento da cadeia de suprimento de forma dissertativa. Então, para poder um melhor conhecimento da cadeia de suprimentos, eles estão pedindo aqui para a gente fazer um fluxograma dos processos, então do processo de whey, na verdade o de whey e o de queratina também, né? Ele não especificou qual dos processos, que na verdade todos. Desde lá do início, de quando a gente recebe as matérias-primas, até de quando é tratada essas matérias-primas, até o final, de quando é embalado, é um fluxograma completo. Não vou fazer aqui porque nosso objetivo não é se estender mais do que o normal, mas na nossa loja a gente já tem esse trabalho completo, tá? Com esse fluxograma e também com os outros passos já respondido. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Se você tiver alguma dificuldade para poder estar fazendo esse passo, você pode adquirir esse trabalho que já vai estar lá tudo respondido. Passo 3. Sobre a gestão de estoques da indústria, um dos aspectos principais relacionado ao planejamento e controle de materiais é a gestão de estoques. Sua importância no cenário empresarial para gerenciamento da cadeia de suprimentos como um todo se mostra cada vez mais imprescindível para a sobrevivência da organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Em um conceito amplo, a gestão de estoques consiste em gerir os recursos num determinado momento, sejam ociosos, mas que possuem valor econômico ou potencial de gerar uma receita futura. Dessa forma,
podem ser considerados estoques tanto matérias-primas e os demais insumos necessários para atender a demanda produtiva, quanto os produtos acabados. Como visto, no caso apresentado, em virtude da crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, a falta de suprimentos e materiais básicos foi destacada como pontos críticos para a estratégia de expansão da produção. Sendo assim, com base no contexto apresentado, responda as seguintes questões. Sobre a gestão de estoques, é importante que você demonstre aos diretores da empresa quais são os principais motivos que justifiquem a manutenção dos estoques. Sendo assim, descreva os principais pontos sobre isso e relacione cada um deles com as situações apresentadas pela empresa. Justifique sua resposta. No caso, quando a gente teve aí a pandemia do coronavírus, muitas coisas estavam faltando aí no mercado. Então, por exemplo, teve muita procura de álcool, muita procura de máscara, e então a gente precisou, assim, muito usar, né, por conta para não propagar o vírus. Dessa forma, como a lei da procura era bastante, os lojistas também vendiam bastante, né? E nesse momento, os lojistas que tinham estoque já de máscara ou de álcool em gel para vender para a população foram os lojistas que mais lucraram durante a pandemia. Então, a importância do estoque já se mostra aí, que a gente não sabe as situações que vão vir a ocorrer, não sabe se não vão conseguir achar um fornecedor de tal coisa e o seu produto precisa daquela tal coisa para poder ser feito. Então, daí já se mostra a importância do estoque. Mas ele quer que a gente cite mais alguns. Então, uma pesquisa rápida você já consegue extrair quais que seriam os motivos e colocar como que cada um deles se relaciona aqui com a nossa produção textual. Vamos para a quarta etapa. Logística reversa. Logística reversa deve ser utilizada pela empresa com vantagem na competitividade. Deve ser usada pela empresa como vantagem competitiva perante os seus concorrentes. Por isso, você e sua equipe deverão ajudar a empresa a elaborar uma estratégia logística reversa que vise contribuir para o sucesso da empresa. Lembre-se que a empresa terá 5 produtos a serem comercializados. Então, aqui trouxe 5 produtos que a gente vai comercializar. A empresa irá iniciar a comercialização dos produtos no comércio eletrônico, o que irá impactar diretamente na logística reversa, devido a devoluções de produtos por arrependimento do cliente em relação à compra feita por impulso. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem 7 dias para devolver o produto sem nenhum custo a ele. Para iniciar a elaboração da estratégia de logística reversa, você e sua equipe devem responder os seguintes questionamentos. Quais os tipos de logística reversa existem e como eles são inseridos no negócio da empresa? Como serão tratados os produtos logísticos de pós-consumo, resíduos gerados pela empresa? Quais serão os impactos negativos que pode gerar para a empresa de suplementos? Quais seriam as ações para a empresa ter uma logística reversa eficiente? Então, a gente vai fazer um estudo acerca da logística reversa. É bom você constituir aqui no processo. Então, a gente vai fazer um estudo inicialmente da logística reversa. É bom você estudar para a gente colocar aqui no início da etapa o que vem a ser a logística reversa, bem como a logística pós-consumo e a logística residual. Estudando esses 3 pontos, a gente já consegue ver os impactos que elas podem ter para a empresa e que ações a empresa pode fazer para poder estar evitando isso. Vamos para a etapa 5, a última etapa desse portfólio. O portfólio veio meio longo esse aqui, em 15 folhas. Teve alguns que eu vi de 8, mais de 15. Acho que é o primeiro portfólio que eu faço aqui. Logística internacional. Para superar os desafios que se apresentam no meio de negócios, a empresa pretende expandir suas vendas para o mercado internacional, buscando atuar principalmente na Argentina, Uruguai e Paraguai.
no sentido de auxiliar a expansão das vendas para o seu mercado internacional. Uma figura importante nesse contexto é o agente de exportação. Esse agente será a ponta de ligação entre a empresa vendedora e os clientes destino. São exemplos de agente de exportação: agente comissionado, importador único, distribuidor exclusivos. Suponha que a empresa precisa escolher quais serão os agentes de exportação que irão levar e representar os produtos da empresa naquele destino. Nesse sentido, é interessante pesquisar as características e potencial desse agente. Pense e elabore algumas perguntas importantes que poderiam constar em um roteiro de entrevista, que seriam feitas para alguns agentes de exportação que pudessem identificar suas características, perfil potencial de vendas no país, destino, um roteiro de perguntas que pudesse auxiliar na escolha de um bom agente de exportação, como iremos realizar a exportação dos produtos, cite e comente também sobre quais seriam as barreiras que podem ser encontradas no comércio internacional. Quais seriam as barreiras para o país exportador? Entraves burocráticos. Quais seriam as barreiras para o país importador? Questões culturais. Então, aqui a empresa ela quer expandir o seu negócio, então quer levar os seus produtos para alguns países e ela não sabe que tipo de vendedor ela vai contratar. Se vai ser um agente comissionado, importador único, distribuidor exclusivos. Então, primeiramente, a gente vai ter que fazer uma pesquisa acerca desses agentes de exportação, para a gente diferenciar os três, para a gente poder falar para a empresa qual seria o mais viável. Depois, a gente vai fazer um roteiro de perguntas que pode auxiliar nesse agente de exportação. Primeiras perguntas que eu acho que eu considero cruciais nesse caso é a pessoa, saber se a pessoa fala o idioma do país que ela vai ser mandada. Não sei se a pessoa vai ser contratada aqui do Brasil para ir ou se ela vai ser contratada de lá mesmo para fazer o trabalho. Mas dessas duas formas, ela precisa falar o idioma do país que ela vai trabalhar e precisa também falar o idioma do nosso país, português, ou a empresa vai ter que contratar um tradutor para poder se comunicar, entendeu? Então, eu acho que isso é uma pergunta importante para fazer, né, nesse roteiro. Perguntar também se conhece os produtos da empresa, se sabe o que é, né? Não adianta a gente colocar uma pessoa que vende super bem e ela nem sabe o que é um whey protein. A empresa só vai perder e não vai vender nada. Então, acho que tem que ser uma pessoa que conheça bem também o produto. Depois a gente falar um pouco das barreiras que a gente pode encontrar. Uma das barreiras é a legalização, né? Porque o produto é legalizado aqui no Brasil, mas ia lá no Uruguai, Paraguai. Então a empresa tem que fazer uma pesquisa de como que esse produto pode ser aprovado lá também. Cada país tem o seu trâmite para poder ser aprovado um produto. Então eu acho que a empresa tem que fazer essa pesquisa e aprovar lá. Quais seriam as barreiras para o país importador? Questões culturais. Então, pesquisar um pouco o que pode ter de burocrática e cultural na exportação de produtos. Bom, pessoal, então foi isso, o portfólio. Aqui as orientações de sempre, que a gente já está acostumado: capa, folha de rosto, sumário, título, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. Todos esses passos a gente tem aqui no canal vídeos específicos ensinando a fazer, tá? O trabalho vai ser individual, não serão aceitos trabalhos com plágio. O plágio pode zerar o trabalho, muito cuidado aí. O trabalho deve ser enviado em Word, não serão aceitos sob nenhuma hipótese trabalhos enviados em PDF. Então, pessoal, foi isso. Se você gostou desse trabalho, gostou do nosso vídeo, deixa aqui seu like, seu comentário. Compartilha também com o pessoal da sua turma, o pessoal da sua faculdade, que os temas devem ser parecidos com o seu. E deixa aqui embaixo uma sugestão do que eu poderia estar fazendo aqui no próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau!